Estamos chegando, olá a todos, esta é a Rádio Câncer Center, o podcast do AC Camargo Câncer Center, e a conversa de hoje é mais uma vez sobre alimentação. A gente já falou sobre alimentação num papel preventivo em relação ao câncer, e agora a gente vai falar da alimentação como ali uma aliada a quem está em tratamento de um câncer, né? Inclusive para ajudar ali efeitos adversos, como náusea, como boca seca e por aí vai. E mais uma vez eu tenho aqui a companhia da Letícia Nascimento Carniato. Ela é nutricionista do AC Camargo Câncer Center. Letícia, muito obrigado mais uma vez pela presença. Oi, Bruno. Olá, é sempre um prazer estar aqui, poder conversar um pouquinho sobre alimentação e agora, né, durante o tratamento oncológico. É essencial que nós consigamos manter uma alimentação saudável e que nós conseguimos entender como a alimentação pode ajudar a minimizar um pouquinho os efeitos adversos do tratamento oncológico. Então, mais uma vez, é um prazer e eu agradeço o convite. É isso, Letícia. Bom, e agradecendo também ao Gustavo Fiorin e ao Maurício Tomé, que estão aqui brilhando nos bastidores desse podcast, esses bravos representantes do ensino digital do AC Camargo. E, bom, chegando aqui ao nosso foco, Letícia, a gente sabe que muitos pacientes ficam com problemas, né, na imunidade durante o tratamento, alguns podem ter ali, por exemplo, uma anemia. Então, claro que cada caso é um caso, vai ter um papel individualizado, né, para cada um, mas a gente pode eleger alguns alimentos que são aliados ali a fortalecer esse sistema imunológico? Quando nós pensamos em sistema imunológico de uma forma geral, é muito amplo eleger um alimento ou um nutriente que vá melhorar o sistema imunológico ou ajudar na prevenção dessa queda do sistema imunológico. Então é muito difícil fazer essa escolha. O que nós vamos pensar sempre é numa alimentação saudável num contexto geral. Então, se eu conseguir manter uma alimentação saudável em todas as minhas refeições ou na maior parte delas, eu vou conseguir manter um sistema imunológico fortalecido. Você citou na sua pergunta sobre a anemia, e eu acho bem bacana discutir um pouquinho sobre a anemia, porque você já ouviu alguém falar que o consumo de beterraba vai ajudar na anemia? Sim, laranja com beterraba, o suquinho matinal. É uma crença popular e que infelizmente não é uma verdade. Provavelmente essa crença veio da cor da beterraba, que possa ali ter alguma relação com o sangue. Pensando na anemia, então, já que eu não pude eleger um alimento, né, a gente está falando especificamente da anemia, nós temos que priorizar alimentos que sejam fontes de ferro. Então, a carne vermelha, por exemplo, ela contém uma quantidade de ferro. E sempre que a gente consumir alimentos que tenham ferro, eu devo associar a ingestão de algum alimento que tenha vitamina C, como a laranja, como uma manga, como o kiwi. Então, frutas ácidas geralmente têm uma quantidade importante de vitamina C. Então, quando nós associamos o ferro à vitamina C, eu consigo absorver um pouquinho melhor esse ferro disponível e eu posso ajudar na anemia. Em contrapartida, se eu consumir um alimento que tenha muito cálcio junto com o ferro, eles usam o mesmo receptor de absorção e acaba prejudicando a absorção desse ferro. Então, por exemplo, se eu for comer um estrogonofe de carne vermelha, que contém o leite, que consequentemente contém cálcio, a quantidade de ferro ali disponível não vai ser inteiramente absorvida. Então é importante, né, lembrar que a beterraba é um mito e que o ferro sim vai ter esse papel que vai ajudar na anemia e a vitamina C vem para auxiliar ainda mais. Tá certo. Olha, essa da beterraba, né, também era um mito que habitava ali, digamos, na minha cabeça. Por falar em fortalecimento, Letícia, há alguns pacientes que acabam tendo ali uma perda de peso involuntária.
Como a alimentação pode ajudar esses pacientes? Claro, é meio óbvia a pergunta, mas assim, há alguns focos de atenção assim para ele ter na alimentação? Quando nós pensamos na perda de peso, ela pode acontecer por dois fatores que podem acontecer sozinhos, né, ou em conjunto. Então, a própria formação do tumor acaba levando a um gasto energético, então um gasto de energia muito maior, e isso pode levar à perda de peso. E também essa perda de peso pode acontecer decorrente do próprio tratamento. Então, o paciente está fazendo uma quimioterapia ou está utilizando alguma medicação que acaba interferindo nas escolhas alimentares e na capacidade de ingestão alimentar do paciente. Então, é importante que essa pessoa que está com apetite reduzido e, consequentemente, pode levar à perda de peso, que ela fracione mais as refeições, ou seja, coma mais vezes ao dia. Provavelmente ela não vai conseguir comer na mesma quantidade, o que seria uma quantidade normal, mas ela pode tentar consumir pouquinho, várias vezes ao dia. Preferir alimentos que agradem mais o paladar também é uma opção, porque se eu gosto, se eu tenho algum valor afetivo naquela refeição, acaba sendo mais fácil de ingerir. Além disso, relacionado à perda de peso, em muitos casos pode haver a necessidade da suplementação de alguns nutrientes, e isso deve ser sempre avaliado junto com o médico e ou nutricionista. Pois é, né? São ali alguns efeitos adversos, né, do tratamento, e náusea e vômito também são alguns deles, né? Letícia, como que esses pacientes podem lidar com isso, tentar dar uma diminuída, digamos assim, nesse mal-estar? Então, uma dica muito importante é evitar estar no local de preparo do alimento ou realizar a refeição num ambiente fechado. O cheiro da alimentação pode incomodar ainda mais e isso pode prejudicar a ingestão e até levar mais náuseas e, consequentemente, a repulsa alimentar ali no momento da refeição. Outra dica é priorizar alimentos frescos, gelados e cítricos. Eles também tendem a ser mais aceitos no momento em que haja náuseas e vômitos. Uma outra dica muito importante para quem gosta de gengibre, tanto na forma de sucos ou chás, eles podem ajudar sim a minimizar ou até na prevenção das náuseas. Muito bem, Letícia. E a gente sabe que há também questões digestivas, né? Tanto diarreia ou eventualmente, né, a chamada obstipação, né, que seria o intestino preso. E nesses casos, Letícia, tem ali alguma dica para esses pacientes? Existe sim. A principal delas, tanto para quem está com o intestino preso quanto para quem está com diarreia, é a ingestão de água. Então, quem está com diarreia está perdendo muito líquido pelas fezes. Então, a gente precisa se hidratar, então a ingestão de água é essencial. Para quem está com o intestino preso, falta um pouquinho de água para dissolver as fibras dos alimentos para estimular o funcionamento intestinal. Então, a principal dica é beber água. E um outro ponto, né, como eu disse ali, as fibras. As fibras, elas têm um papel importante no funcionamento intestinal. Então, para quem está com o intestino preso, priorizar os alimentos integrais, então arroz integral, pão integral, macarrão integral, consumir frutas com cascas, com os bagaços, consumir muitas verduras, isso pode estimular o funcionamento intestinal. Já para quem está com diarreia, é importante evitar alimentos que fermentem muito, ou seja, alimentos que propiciam a formação de gases. Então, como é o caso do leite, das gorduras, dos alimentos integrais, então esses alimentos eles devem ser evitados. Tá certo. E, bom, tem também, né, outras questões, né, assim, falta de apetite, boca seca, alteração de paladar, né, Letícia? Poxa, eles estão, claro, são um pouco diferentes, estão um pouco relacionados. O que você poderia dizer pra gente para dar uma minimizada aí nesses sintomas? Então, antes de responder, eu só queria enfatizar, né, que a gente está falando um pouquinho dos efeitos adversos de uma forma geral. Isso não significa que todo mundo vai ter todos esses efeitos adversos.
E sim, infelizmente, eles podem acontecer em conjunto ou isoladamente, mas pensando na boca seca, na alteração do paladar, nós podemos trabalhar de algumas formas com a alimentação. Então, uma pessoa que está com a boca muito seca, ela provavelmente está com uma salivação também comprometida. Então, tentar umidificar a boca, seja com algum líquido ou seja com alimentos que já são umidificados na sua própria composição. Então, por exemplo, se essa pessoa está com a boca seca, ela vai comer arroz, frango e farofa, não tem nada ali umidificando o prato, vai ser muito mais difícil dela consumir do que se ela colocar, por exemplo, um feijão com bastante caldo ali. Acaba facilitando a ingestão desses alimentos. Outra dica, alimentos cítricos, balas duras, podem estimular a salivação. Então, uma pessoa que está com a boca seca também pode ajudar. Além disso, os alimentos cítricos, eles abrem as papilas gustativas, ou seja, aquela parte da nossa língua que é responsável para que a gente sinta o sabor dos alimentos. Então, desde que não haja nenhuma ferida na boca, essa pessoa pode utilizar dessa estratégia de utilizar um alimento cítrico, ou seja, temperar a refeição ali com vinagre, com limão, pode ajudar a sentir um pouquinho mais do sabor dos alimentos. E a questão visual, um prato colorido, um prato que visivelmente apetece os olhos, acaba facilitando também a ingestão daquela refeição. Bom, então é isso, a Letícia trouxe aqui inúmeras dicas daí, a gente espera que isso possa realmente ajudar todos os pacientes, os familiares, amigos que estejam acompanhando, que possam repassar aí este conteúdo ou, né, de qualquer forma, a mensagem que a gente tentou trazer aqui. A gente, no caso, a Letícia, que é quem eu quero agradecer mais uma vez. Letícia Nascimento Carniato, nutricionista do AC Camargo, obrigado pela presença. Eu que agradeço mais uma vez o convite, agradeço a todos que estão nos ouvindo e é sempre um prazer falar sobre alimentação e câncer. E é isso, gente. Mais uma vez reforçando a mensagem. A gente está no YouTube, a gente está também no portal acecamargo.org.br, tem Spotify, SoundCloud, Google Podcasts, Deezer. Você consegue consumir a Rádio Câncer Center em todas essas plataformas e também, né, os nossos conteúdos vão sempre para as nossas redes sociais ali, Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn. E é isso, um grande dia a todos. Esta é a Rádio Câncer Center, o podcast do AC Camargo Câncer Center, combatendo câncer paciente a paciente.